E nós vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, em 1 Tessalonicenses, no seu capítulo 5, versículos 12 até o 14, até o 24. Nós iniciamos uma série de pregação sobre esse texto, que fala dos pilares de uma vida espiritual. E naquela ocasião, nós pensamos juntos aqui sobre em que mundo está inserido a Igreja de Jesus. A Igreja de Jesus tem como missão pregar a verdade de Deus, que é a sua palavra. E essa igreja que tem a missão de pregar a verdade de Deus, ela está inserida no mundo onde cada um de nós, os seres humanos, defendemos a nossa verdade. Nós, muitas vezes, somos inflexíveis naquilo que nós acreditamos ser a verdade. O homem tem a sua verdade. E nós vivemos num mundo, portanto, polarizado, onde cada um defende a sua verdade. Mas Jesus colocou a sua igreja neste mundo para pregar a sua verdade. Para que cumpramos essa missão, nós precisamos estar fundamentados nos pilares de uma vida cristã, de uma vida inquestionável, de uma vida que não ofereça nenhuma dúvida para as pessoas de que têm convicção e certeza de que caminhamos orientados pela palavra da verdade, a palavra de Deus. Então, essa é exatamente a nossa missão, de levar o homem a crer que não é a sua verdade que possa ser a verdade, mas nós temos a convicção de que pregamos aquilo que é a verdade de Deus, que o próprio Jesus assim declarou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vos libertará de quê? Da minha própria verdade pessoal, dos meus conceitos pessoais, da minha forma de pensar pessoal. Então, nós temos que ter o equilíbrio de Deus para estar passando a essas pessoas a verdade de Deus. Tanto assim que, ao invés de nós lermos, deixa marcadinha em Tessalonicenses, no seu capítulo 5, mas eu quero que você volte 2 páginas atrás da sua Bíblia e abra em Colossenses, capítulo 4, 5 e 6, aonde o apóstolo Paulo descreve muito bem como é que a igreja deve caminhar por este mundo polarizado, qual é o sentimento, qual é a forma que nós devemos caminhar no meio de pessoas que possivelmente ainda não conheçam a verdade de Deus. Colossenses capítulo 4, versículos número 5 e 6. Deus, nós oramos ao Senhor diante da Tua palavra. Reconhecemos com humildade sincera nos nossos corações que somos limitados para o Seu perfeito entendimento. E por isso nós pedimos que o Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, para que os Teus propósitos nesta palavra se cumpram lá no íntimo do nosso ser, nos revelando mais da Tua grandeza, nos revelando da Tua verdade. Assim nós oramos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Diz assim o texto de Colossenses 4, até o versículo 5 e 6. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Os irmãos podem se assentar. Então, irmãos,
esse é o comportamento orientado pelo próprio Deus para que nós caminhemos por este mundo, né, aqui apenas de forma ilustrativa, de certa forma, em sua maioria, polarizados pelas suas verdades pessoais, defendendo a verdade de Deus, com palavras temperadas, com palavras sábias, com longanimidade, para que nós possamos cumprir a nossa missão aqui neste mundo. Os pilares de uma vida cristã. Então, nós já falamos sobre 4 pilares, as 4 sustentações que nos mantêm dessa forma que lemos aqui em Colossenses. O primeiro pilar que nós separamos aqui, que já falamos quarta-feira, eu estou contextualizando os irmãos para a gente dar sequência e concluir. O primeiro pilar é que nós vivenciamos a paz cuja fonte é exclusiva. Nós sabemos que essa paz é a paz que Jesus deixou neste mundo. Ele diz lá no seu evangelho, no evangelho de João 14, 27, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, e eu não vou lá dou como o mundo dá. Exatamente essa é a paz que ele deixou para nós. Ele é a fonte única dessa paz. E a proporção que nós vivemos essa paz, com certeza, nós estamos firmados no primeiro pilar de uma vida espiritual. Uma igreja que não vive a paz de Cristo, ela não está no pilar de uma vida cristã. Esse pilar, ele vai mostrar que a verdade que liberta o homem da sua verdade própria. O seu testemunho, o meu testemunho, o testemunho da igreja, ele vai convencer o homem que possivelmente a verdade que ele está fundamentado possa não ser a verdade de Deus. E esse é o intuito. O segundo pilar que nós falamos naquele domingo é que nós devemos aplicar essa verdade de Deus de forma longânima. Nós vamos sempre encontrar resistências. Aonde existe conflitos de ideias, conflitos de crenças, conflitos de posições pessoais, sempre haverá resistências. E o texto que nós lemos em Tessalonicenses para esse pilar, que é o versículo 14 do capítulo 5, diz que nós devemos aplicar ou proclamar essa verdade de Deus de forma longânima, ou de longo ânimo, com calma, com temperança, com tranquilidade, com clareza, com firmeza, o tempo que for necessário, o tempo que nos for permitido por aquela pessoa que se propõe a ouvir a verdade de Deus. Terceiro pilar que nós falamos, defender o bem em detrimento ao mal. O mundo é uma usina de mal. E isso influencia a humanidade para o mal. Faz a humanidade sofrer o mal. E nós devemos ser defensores sempre do bem. Nós praticando o bem que aprendemos de Deus. Tá? Então, essa é o terceiro pilar que nós defendemos aqui. E lá aquele texto diz o seguinte, não ajude as pessoas a pagar mal por mal. Pelo contrário, ensine as pessoas a pagar o mal com o bem. E como é que nós ensinamos? Fazendo, sendo exemplo para isso. Então, esse é o terceiro pilar. E o quarto, que nós vimos no domingo passado, é viver a alegria da nossa salvação sob qualquer circunstância, seja na alegria, seja no momento de euforia, seja no momento de tristeza, de abatimento, seja no momento de sofrimento.
Eu sou feliz com Jesus. Nós temos o belo hino que nós cantamos nas nossas igrejas. Sou feliz com Jesus. Não importa a circunstância. Nós haveremos de manifestar a alegria da nossa salvação em todos os atos da nossa vida. No louvor que nós prestamos, na oração que nós dirigimos a Deus, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos com as pessoas, nós precisamos manifestar essa alegria da nossa salvação. Ela é uma alegria constante, ela não está presa a circunstâncias humanas. Os irmãos me permitem, a semana passada eu passei por um hortifruti, e na hora que eu estava lá pagando o que eu comprei no caixa, uma moça muito alegre, feliz, né? Eu vi uma alegria diferente naquela moça. E eu não resisti, eu falei para ela, eu acho que eu sei por que você é alegre. E ela me perguntou, por quê? Porque você crê em Jesus. Você acertou. Então, é a alegria que se testemunha mesmo trabalhando. Uma fila de gente atrás de mim, ela ali trabalhando acentuadamente e com aquele semblante realmente diferente de uma alegria que motivada por outra coisa qualquer. A alegria motivada de sabermos que nós peregrinamos por este mundo, mas que pela nossa fé no que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, nós vamos um dia partir deste mundo, na certeza de que seremos ressuscitados para uma eternidade com Deus, como diz a palavra do Senhor. Eu não preciso dizer isso sempre, mas eu posso, às vezes, no momento que eu não posso dizer, manifestar isso através dos meus atos sinceramente alegres, independentemente das circunstâncias. E nós vamos concluir agora com os outros pilares que nós devemos estar vivenciando para revelar essa verdade ao mundo. Versículo 17 do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, é o quinto pilar de uma verdadeira vida cristã. Diz assim o versículo, vamos ler juntos? Orai sem cessar. Orai sem cessar. O que significa isso? Ah, pastor, mas então eu vou ter que, não trabalho mais, não faço mais nada na vida, vou só orar? Não. Nós vamos tocar a nossa vida normal, precisamos tocar, trabalhar, divertir-nos, mas nunca esquecendo que nós podemos orar mesmo nos momentos de dificuldades. Mesmo no momento de trabalho, você pode orar. Quantas vezes você, talvez dirigindo o seu carro, você verifica que está sob um risco, um perigo iminente. Você entra por um engarrafamento muito forte, no local perigoso. Por que nós não podemos orar naquele momento? Nada nos impede de elevar nossos olhos silenciosamente ao Senhor, como Ana fez lá naquele templo, sem mover os lábios. E Deus ouviu as suas orações. Nos momentos de alegria, por que não dizer, ô Senhor, obrigado por esse momento tão feliz que eu estou vivendo? Orar sem cessar é exatamente, irmãos, tudo que você fizer na vida, lembre-se de Deus. Ele te proporcionou aquilo. Qual é o primeiro pensamento que deve despertar, ao despertarmos para o novo dia? A oração. Senhor, muito obrigado, porque eu estou vivo. Qual é a última fala sua antes de deitar para dormir?
Senhor, muito obrigado por esse dia abençoado que Tu me destes. Muito obrigado, Senhor, por estar retornando à minha casa de uma jornada de trabalho. Muito obrigado, Senhor, por tudo que eu pude ter feito nesse dia. Então isso é orar sem cessar. E a gente conhece tantas pessoas que passam dias, semanas, anos e não se dirige a Deus uma fala. Orar é falar com Deus e, consequentemente, ouvir Deus. Então o texto diz aqui que o pilar 5 de uma vida cristã é a oração, né? Viver em constante oração. Nossa igreja recentemente fez um estudo aqui, também seccionado, porque é um assunto tão vasto, sobre a oração. E naquele tempo nós focamos aqui que a oração deve ser uma necessidade nossa. Assim como nós temos tantas outras necessidades na nossa vida, a oração deve fazer parte delas. Deve ser marcante essa necessidade da nossa vida. Oração é devoção. E devoção eu gosto de traduzir para os irmãos que eu devo sempre uma ação ao Deus que me ama, que me sustenta, que me faz todas as coisas na minha vida. Devoção. Devo uma ação. Portanto, todos nós que cremos devemos agir em oração para com o nosso Deus. Também nós estudamos naquele tempo que a oração deve ser um momento prazeroso. Como nós temos prazer hoje, muitos de nós sentamos com nossos filhos, nossos netos, homenageando nossas esposas, suas mães. Que momento alegre, feliz. Então, o mesmo prazer e alegria que nós temos no momento desse, nós devemos ter também em falar com Deus. O que é mais prazeroso do que falar com Deus, meus irmãos? Não existe. Então, oração não é algo que deve nos custar tanto. Tem que orar ainda hoje eu não orei ainda, tem que fazer isso. É como se fosse você está sofrendo algo. Não. Senhor, chegou o momento de falar contigo, demonstrando ali que aquilo é um prazer para você. Também nós focamos aqui naquele estudo que a oração deve ser perseverante. Lembra Jesus, os últimos atos de Jesus antes de se entregar por nós naquela cruz? Quantas vezes ele orou ao Pai a mesma coisa? 3 vezes, não foi? Exatamente. E não foi talvez uma oração tão rapidinha, porque ele ia orar separadamente, em particular ao Pai, e deixava seus companheiros de oração também para orar, não foi? E encontraram eles como? Cochilando, dormindo. Mas Jesus voltou para orar 3 vezes. Na 3ª vez o Pai respondeu: não, filho, você precisa ir à cruz, se oferecer pelo pecado de todos os homens da terra. Porque se você não for naquela cruz e pagar o preço do pecado deles, eles não terão esperança de voltar à sua natureza de eternidade que eu os criei. E humildemente, o Cordeiro de Deus foi para aquela cruz no nosso lugar. Mas ele orou perseverantemente. Então nós também devemos fazer isso. Há quantos anos você ora por uma causa, talvez? Com certeza, todos nós temos causas aí em aberto. Mas continuamos orando, porque nós cremos que no momento de Deus, Ele vai nos atender. Isso é perseverança, tá? Então, sejamos perseverantes. Não é que ele, já orei 3 vezes, não atendeu, deixa para lá. Não deixa não.
Enquanto Deus não te mandar parar de orar, não pare. Nós aprendemos sobre isso também. E a questão da intercessão. Nós temos a missão neste mundo de interceder pelo mundo. O Senhor Jesus nos deu essa missão. Acabamos de fazer aqui agora. Pessoas que estão lá nos hospitais, quem sabe sedadas, quem sabe em sofrimento tão grande que não consegue orar, mas alguém vem para a igreja, traz o seu nome, peça que orem por mim. E nós devemos fazer, com toda a fé e com toda a dedicação e crendo que o Senhor nos ouve. E, fundamentalmente, orar crendo. Porque Jesus disse o quê? Todo aquele que pedir crendo, obterá. Crendo é crer. Que nós falamos com um Deus que reina sobre todo o universo, que fez tudo e sustenta todas as coisas, que nele nós existimos e vivemos. É esse Deus que ressuscita mortos. É esse Deus que vai nos ressuscitar um dia, com a sua voz, e nos levar para o céu. É o Deus que abriu o caminho para que nós possamos ir aos céus, através do seu Filho Jesus. Então isso é uma vida de constante oração. Mas o sexto pilar que eu quero compartilhar com os irmãos está no versículo número 18 de 1 Tessalonicenses 5. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em quem? E para quem que é essa vontade? Para convosco. Convosco quem? Nós que cremos. Nós que somos a igreja que Jesus comprou pelo seu sangue. Então a vontade do nosso Deus é que nós sempre sejamos gratos a Ele. Manifestar a nossa perpétua gratidão a Deus, né? É o ponto número 6, né, Bernardo, por favor? Manifestar nossa perpétua gratidão a Deus, perpétua. Mas tudo, pastor, eu tenho que agradecer? Sim, a Bíblia diz isso, porque nós acabamos de ler, em tudo dai graças, mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos de sofrimento, em tudo dai graças, porque a Bíblia diz que os sofrimentos do presente tempo não são para serem comparados com a glória que se há de revelar em quem? Em Cristo Jesus, através daqueles que creem. Então, seja qual for o sofrimento que nós passarmos, eles não são para ser comparadas com a glória de Deus que vai manifestar em cada um de vocês, em cada um de nós, que somos, pela nossa fé, justificados em Cristo Jesus, pela nossa fé, não pelos nossos méritos. Então o texto diz, em tudo dai graças, e nós temos um professor que nos ensinou fazendo isto, um professor do mais alto gabarito que nós podemos imaginar. Foi um homem que passou por essa terra e que se chamava Jesus. Ele sempre, em todo o seu percurso por essa terra, ele levava os olhos aos céus e dava graças. Não é isso mesmo? Vamos ver alguns textos que falam sobre isso aí, rapidamente, objetivamente. Lucas, no seu capítulo 10, 21. Observe os irmãos. Jesus havia mandado um grupo de 70 discípulos para pregar a palavra de Deus e disse, nada vai vos acontecer. Vocês não serão mordidos por feras, por escorpiões, e vocês terão o poder de
expulsar demônios das pessoas. E aqueles discípulos voltaram a Jesus regozijantes e prontinhos para ser vaidosos. E Jesus, de maneira sábia, os redirecionou, dizendo: olha, vocês viram demônios sair, eu vi demônios caindo dos céus, estou aqui servindo vocês. Mas aí Jesus dá esse texto que o Bernardo projetou para nós aí, no Lucas capítulo 10, versículo número 21, que nos diz assim: naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Jesus não está dizendo aqui que o Pai ocultou a verdade dele às pessoas cultas, instruídas, mas elas não entenderam a sua verdade, talvez movida pela sua própria verdade, pelo seu conhecimento, pelo seu intelecto, pela sua razão. Mas os humildes que cercavam Jesus, foi revelado a verdade para eles. E Jesus ficou tão grato que ele proferiu esse texto, essa palavra. Exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor. Então, em tudo, dai graças. Mas tem mais um texto, Bernardo, você projeta para mim? João capítulo número 10, número 11, João 11, versículo 41. No momento em que uma família desesperada, que tinha ali perdido um irmão, e as irmãs desse rapaz que morreu, mandou avisar Jesus que ele viesse, que o seu irmão Lázaro estava muito mal de saúde. Mas Jesus não chegou a tempo e aquele rapaz morreu. Mas Jesus disse que se elas crescem, certamente ele viveria. E nesse momento em que Jesus chegou diante daquela tumba, ele proferiu esse versículo 41 do capítulo 11 de João, dizendo, ou ordenando: tiraram então a pedra, e Jesus levantou os olhos para o céu e disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. E daquele momento Lázaro foi ressuscitado. Mas a glória foi de quem? Foi do Pai. Quando nós damos graças, meus irmãos, nós estamos dizendo que a glória é tua, Senhor, não minha. Quando nós damos graças nos momentos de infortúnios da nossa vida, nós estamos crendo na palavra que diz que as tribulações são talvez correções para nós. Nós acreditamos nisso. Por isso nós damos graças ao Senhor. Em tudo nós damos graças. Lembra os irmãos, quando Jesus, ao encerrar a celebração da Páscoa dos judeus, para inaugurar a ceia do Senhor, ele tomou o cálice, tomou também o pão e disse como? Graças ao Pai. Deu graças ao Pai e disse: tomai isto, que é o símbolo do meu corpo, que vai ser estrangulado naquela cruz.
tomai esse cálice que é o símbolo do sangue que eu vou verter naquela cruz para o perdão do pecado de toda a humanidade que vier a crer nesse sacrifício vicário. Então ele deu graças. Então ele é o nosso professor. Em tudo dai graças. Dito isto, irmãos, voltamos caminhando para o final. O 7º pilar que eu quero aqui enfatizar com os irmãos isto. Vamos ler o versículo que nós entendemos a ideia central do pilar. Facilitar o agir do Espírito Santo através de nós. Mas como assim facilitar? O Espírito Santo não é o próprio Deus? É. Mas ele nos tem como a ferramenta, o instrumento. Eu vou usar aqui uma ferramenta bem mineira, tá? Que eu conheço bem. Uma enxada muito bem encavada, muito bem afiada. Mas se ela não tiver o braço para movimentá-la, ela vai ser inerte. Tá certo? Então, meus irmãos, nós somos como uma ferramenta nas mãos de Deus. Voltando à enxada. Se eu tenho uma enxada afiada, mas eu não coloco ela no cabo, como é que ela vai funcionar? Deus quer agir, mas eu não movo. Eu não funciono como a ferramenta de Deus. Então, isso é o que diz o versículo número 19, quando lá está escrito: não apagueis o Espírito Santo, ou não extingueis o Espírito Santo, que significa, no seu original, exatamente apagar. Não é dizer que nós vamos tirar o Espírito Santo de nós. Nós vamos estar impedindo que ele haja através de nós. A força, o poder está em nós que cremos. Mas o ânimo, a vontade de ir, de ser a ferramenta na mão do Espírito Santo, não funciona. Ela não sai do lugar. Então nós impedimos o agir do Espírito de Deus. A igreja que impede o agir do Espírito de Deus em cada um de nós, ela não está num pilar de uma vida cristã. Porque Deus não incumbiu a missão da igreja para anjos nem para ninguém. Ele delegou a missão do seu reino na terra a cada um de nós convertidos a Cristo Jesus. E ele nos dotou de poder para isto. E o poder é exatamente o Espírito Santo. Nós temos o texto de Atos 1:8, que foi o momento em que Jesus se preparava para voltar aos céus após ter sido ressuscitado pelo Pai. Ele reuniu os seus discípulos e disse exatamente isso para eles, que nós vamos estar lendo ali, Atos 1, versículo número 8, que diz o texto: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Esses são os limites da nossa missão, meus irmãos. Os confins da terra. E os nossos pés precisam se movimentar. O nosso ser precisa se movimentar. O intelecto que Deus deu para mim e para você foi empoderado divinamente pelo Espírito de Deus para que nós possamos cumprir a obra e de forma longânima aplicar a palavra da verdade às pessoas que ainda estão firmados na sua verdade própria. Não existe verdade própria no homem natural, meus irmãos. Não estou chamando ninguém de mentiroso, mas verdade absoluta não existe. Ela só existe em Deus.
Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse-nos Jesus. A verdade absoluta. Então, está aí o Espírito de Deus, nós o recebemos no ato da nossa conversão a Jesus. Aqueles discípulos que andaram com Jesus durante o tempo do seu ministério terreno, eles ainda não tinham recebido o poder do Espírito Santo, porque o próprio Jesus estava com eles. Mas a partir do momento que Jesus foi recolhido aos céus, ele enviou o seu Espírito para estar neles. E nós, quando nos convertemos, recebemos esse Espírito para estar em nós. Pedro disse para os ouvintes seus, não foi? Arrependei-vos, pois, e sejam batizados em o nome de Jesus, e recebereis o dom de quê? Do Espírito Santo. Portanto, todos nós temos como morada. A igreja de Corinto, certa feita, estava fazendo alguns atos lá, estava se sustentando em alguns pilares, que Paulo fez uma pergunta intrigante para eles. Vocês não sabem que vocês são morada, templo do Espírito Santo de Deus? Como é que vocês permitem isso dentro da sua própria igreja? Não é isso que está escrito lá mesmo? Não vamos ler agora, senão o tempo se estende. Então, esse poder está em nós, mas eu posso apagá-lo. O texto diz, não apagueis o Espírito Santo. Obedeça-o. Se ele te manda fazer isso, vai e faça. Tá? Hoje mesmo eu conversava com alguém e dizia para ele que Deus disse que no final dos tempos, nós seremos enviados aos reis da terra. E que nós não devemos nos preocupar com o que falar. Ah, mas é rei estrangeiro aquilo, porque lá está escrito exatamente isso. Não vos preocupeis com o que haveis de falar, porque o Espírito falará através de vós. Então é isso, meus irmãos, né? Então, o texto diz que nós não devemos, nós somos aqui proibidos de apagar o Espírito Santo de Deus. Queria que você projetasse para mim Efésios 4:30, lá na sua casa, você que participa conosco, abra em Efésios capítulo 4, versículo 30. Isto. A nossa inércia, irmãos, no que tange a nossa missão espiritual, ela não só apaga o espírito, como entristece. É como se você quisesse fazer uma coisa de tamanha importância e alguém te impedisse de fazer isso. Você sente tristeza no coração. E olha o que o Efésios 30, o capítulo 4, versículo 30 diz. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para que dia? O dia da redenção. O que é o dia da redenção? É o dia que nós, como defuntos, já estejamos debaixo da terra e Jesus vai chegar e nos chamar para fora das nossas sepulturas, não mais para voltar para elas, mas para receber o reino que vos está preparado desde quando? Desde a fundação do mundo, a Bíblia diz isso. Deus criou o homem para uma eternidade, por isso a Bíblia diz que o criou à sua imagem e semelhança. O reino de Deus está preparado desde a fundação do mundo para os seres humanos. Por isso nós somos tricômetros, é isso mesmo, é. Nós temos um corpo, uma massa, nós temos uma alma e nós temos um espírito. E ele há de estar pronto, preparado para o dia da redenção. O nosso corpo é o arteiro, é o fazedor de arte, é aquele que contraria com os seus atos, com a sua mão, com a sua voz, com a sua boca, com os seus olhos, o que
abomina, o que entristece Deus. E a nossa alma é aquela que incentiva, ela faz o intermédio aí. Então, enquanto a nossa alma não for justificada, ela com certeza não vai permitir que esse espírito que recebemos de Deus seja um espírito não maculado. É isso, resumidamente aqui, para nós focarmos a ideia. Então, nossa inércia, ou seja, a nossa insensatez de não fazer o que o Espírito de Deus quer fazer através de cada um de vocês, através de mim, entristece também o Espírito Santo de Deus. Ele quer agir, ele quer que todos creiam, ele quer que todos conheçam a verdade que você conhece, porque ele quer que todos sejam salvos. A vontade de Deus. Jesus disse isso, não é verdade? A vontade daquele que me enviou é que todos que viram o Filho e crerem nele tenham a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. A vontade de Deus, a vontade do Pai. Deus, a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ou seja, o homem que pratica a impiedade. Ele quer dar-lhe vida. Então, meus irmãos, eu e você somos as ferramentas movidas pelo Espírito Santo de Deus. E se nós permanecermos na inércia física, se eu não falar, se eu não ir, se eu não cumprir o ID, eu vou entristecer o Espírito Santo de Deus, no qual eu estou selado para o dia da redenção. Marcado para que Jesus veja, esse é um homem que creu no meu Filho, que foi enviado para salvá-lo. Faz sentido para os irmãos? Está tudo bem? Ok. E vamos então concluir com o 8º pilar, a partir do versículo número 20, de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Versículo 20 ao 23, ele forma um compêndio de uma ideia sequencial. Ele vai nos falar da Bíblia, das Escrituras, ele vai nos falar de aplicar o que é bom para nós, ou seja, é bom no sentido de que combata o mal que existe em mim. Lembra que nós lembramos que Paulo disse que o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, porque habita em mim um homem mau. Quem me livrará desse homem perverso? Graças a Deus que por Cristo Jesus eu sou liberto disso. Então, quando nós falamos aplicar o que é bom em nós, é o que é bom para nós, para curar o que é mal em mim. E às vezes, para curar o mal em mim, não é uma coisa boa ao paladar, ao ser. Né? Remédio, né? O doutor Darlan está aqui, tem remédio que amarga, ruim, né, doutor? E a pessoa não... Quem é que gosta de tomar injeção aqui? Levanta a mão, por favor. Até agora ninguém, né? Pois é, mas injeção cura, né? Ela é eficaz, né? Ela vai na raiz do problema. Bom, vamos lá. E também fala de nos abstermos daquilo que é mal e também fala-nos do processo contínuo da nossa vida como cristãos de santificação. Vamos ler a partir do versículo número 20. Não desprezeis o quê, meus irmãos? As profecias estão aqui. A Bíblia, a palavra de Deus. Tudo aquilo que nós recebermos dela, crendo que existe um Deus, nós não cremos num Deus. Deus não poderia ser um Deus mudo, um Deus incógnito, um Deus que não se revelasse à sua criação amada, à sua criação especial. Por isso ele escreveu, através de homens, inspirados por ele mesmo, a sua verdade. E o texto diz que nós não devemos desprezar as profecias, as escrituras, a verdade de Deus. Ela deve ser
o objeto principal da nossa vida, a nossa Bíblia, a verdade de Deus, porque ela traz consolação, ela traz confronto, ela traz direção segura de Deus para nós mortais. E ela nos leva a conhecer esse Deus, ela nos leva a crer nesse Deus, porque a fé não é da natureza humana, a fé é dom de Deus. A natureza humana tem como natural a sua razão. Ele quer ver para crer, senão ele não crê. Agora, a fé, a verdadeira fé, é aquela que diz que nós esperamos naquilo que não vemos, cremos naquilo que não vemos. Exatamente isso. Não é esse a texto, mas eu estou aqui apenas tentando ser mais claro para o nosso entendimento. A fé é um dom de Deus. Efésios diz que pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós. É o quê? É dom de Deus. Então, sem escritura, não há fé. Há simplesmente constatação de algo que existe. Deus existe. Jesus está vivo, pronto para salvar-nos. Mas eu não posso mostrar ele para as pessoas. Mas eu posso levá-las pela palavra a crer no que não vê. Tá? Então, meus irmãos, não desprezeis as profecias. A igreja nunca pode fechar a Bíblia, porque ela é o instrumento do seu trabalho, da sua missão. Igreja sem Bíblia é uma igreja de um soldado na guerra sem arma. É exatamente isso. Ele vai ser morto na primeira trincheira. Ele não vai se defender. Continua o texto dizendo, verso 21, ainda baseado nas Escrituras, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Hoje nós tivemos uma pregação pela manhã, tivemos uma escola bíblica dominical, estamos tendo agora essa pregação à noite. Quantas coisas eu guardei, quantas coisas você guardou? Ou seja, quantas coisas nós recebemos? E o nosso intelecto julgou. Bom, essa determinada coisa que foi pregada pela palavra é para mim. Então eu devo retê-la, aplicá-la e obedecê-la, se eu creio nesse Deus. Por isso, o texto diz, julgai todas as coisas e retende o que é bom. Não quer dizer que aquilo que não aplicou hoje para mim, eu vou jogar fora. Não, guarda lá, porque numa hora dessa você vai precisar disso também. Agora você está precisando disso que é bom. E eu disse para os irmãos, esse bom aqui significa aquele remédio amargo. Tá? Então, eu estou em determinada deficiência espiritual na minha vida, e a Bíblia vem e me diz que isso é pecado. Quer dizer, de imediato não é bom ouvir aquilo. Mas quando eu vejo que é de Deus, eu preciso ter aquilo como bom para mim, mesmo sendo amargo. Lembra quando Deus mandou João engolir aquele livrinho? E disse que parecia ser doce como mel, mas quando chegou lá no estômago, era amargo, porque mexia com as entranhas de João. Estava tudo errado. Isso aqui está errado, João. Você não pode ficar assim para me servir. E assim somos nós, irmãos. Quando a Bíblia fala, retém o que é bom, não é o que é bom para te dar alegria, prazer nesse mundo. É o que vai te dar prazer e alegria na eternidade com o Pai. E ela pode ser amargo para a alegria que você projeta para você nesse tempo. Não sei se eu fui claro na minha forma. Ok, meus irmãos? Então é isso aí. Então, julgue tudo, analise tudo, coloque na balança, mas retenha o que é bom para você. Verso 22. Abstende-vos de toda forma do mal. Toda. Se o teu pensamento te levar a algum mal,
abstenha-se dele. Abster-se é o quê? Tirar, é negar. Né? Eu não vou fazer isso. Abster-se de alimento é deixar de alimentar, não é isso? Está certo? Então, a Bíblia está dizendo assim, abstende-vos de toda forma de mal. Então, tudo aquilo que você colocar, que imaginar como, não literalmente o mal, até mesmo a forma do mal, nós devemos nos abster. Aquele pensamento que vem quando alguém te maltrata, e você lá no fundo, você vê, você está pensando, deixa, ele vai quebrar a cara lá na frente. Nós devemos nos abster disso. Deus cuidará dessas coisas. Porque a Bíblia diz que todos nós estaremos diante do infalível tribunal de Deus. E Paulo encerra a instrução dos pilares, né? Esse pilar, aliás, nós não projetamos o pilar, né? Eu não te pedi, né? O 8 aí, por favor. Vou ler junto para a gente dar uma espantada naquele soninho que está chegando? Como é que está escrito? Dar ouvido, atender às santas leis da palavra. Então, nós vamos dar ouvido e atender essas coisas que acabamos de falar aqui. Não desprezar a profecia, julgar tudo, reter o que é bom e abster de toda forma do mal. E ele, então, conclui aí. Verso 23. O mesmo Deus de quê? Da paz. O mesmo Deus da paz, que é o primeiro pilar que nós falamos, vos, o quê? Santifique. Em quantas coisas? Em tudo. Projeta o texto para mim. O vosso Deus da paz vos santifique em tudo. Pensamento, sentimento, atitude, fala, olho, né? Os meus olhos, os teus olhos, lavados pelo sangue de Jesus, não podem contemplar coisas que ferem o coração de Deus. Me permita aqui as irmãs, só para ilustrar nenhuma, mas os olhos de um cristão jamais poderá estar numa, como é que chama, arquibancada, aonde embaixo desfila as mais belas mulheres seminuas. Nós temos que nos santificar em tudo. Tá certo, irmãos? Essa visão para o homem, ela promove lascívia no seu coração. Ela promove desejo sensual. Então o cristão não tem olhos para essas coisas. O cristão não tem olhos para os seriados do Netflix, das novelas da Globo, porque elas expõem exatamente, exploram a nudez do que é belo aos olhos dos homens. E vice-versa, minhas irmãs. Nós somos seres que temos atrativos pessoais. Então, é vice-versa também. Estou apenas ilustrando. Então, santifique, o vosso Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam o quê, meus irmãos? Conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem que ser igual aquelas 5 virgens, que estavam com as suas luzes preparadas, aguardando a chegada do noivo. Elas estavam exatamente nesse espírito, conservado, íntegro, irrepreensível, e entraram para as bodas com o noivo, com o cordeiro. Somos nós, igreja, que devemos estar com a luz dos céus, não como uma vela artificial, uma lanterna criada por homem, mas a luz de Deus
precisa brilhar em cada um de nós. E o azeite é nós que abastecemos o tanque, tá, meus irmãos? Não vamos igual aquelas virgens e deixar o tanque vazio, para encher na hora que o noivo estava chegando. Elas ficaram fora das bodas. Então, o nosso combustível está aqui. Espírito se alimenta somente do que é espiritual. Então, não despreze as profecias, porque aí, com certeza, o seu corpo, a sua alma, o seu espírito serão conservados e íntegros, não numa análise humana, mas divina, e irrepreensível na vinda do Senhor Jesus. Ele vai olhar para todos nós, e a Bíblia diz que ele vai separar o corpo e alma, espírito que estiver irrepreensível ao seu juízo, estará de que lado de Jesus, irmãos? A Bíblia diz que estará à sua direita. Vamos lembrar do texto que ele vai falar para eles? Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Assim diz o Senhor. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe, que nós possamos nos firmar nesses pilares e com longanimidade, com sensatez, com palavras temperadas, defender essa verdade que nós sabemos que é a única verdade absoluta, porque ela é de Deus, ela é o próprio Deus. Nós concluímos, Bernardo, por gentileza? Nós destacamos aqui, à luz da palavra de Deus, não de um mero pregador mortal, nós destacamos, à luz dessa palavra, os pilares para vivermos uma autêntica vida cristã. Segundo, aplicar esses mandamentos para nós é uma questão de quê, meus irmãos? Decisão pessoal. Então, cada um de nós tivemos acesso a essa informação. Aplicá-lo, ninguém pode obrigar a ninguém. Terceiro, Bernardo, fazendo isso de forma parcial, estamos nos elegendo crentes nominais, frequentadores de igrejas, participantes de culto. Por isso, quando eu estou ausente da igreja, eu não adoto muito aquela palavra, aquele verbo lá, participando do culto, ou seja, assistindo o culto. Eu acho que o certo, eu tenho por certo que eu estou participando do culto online. Então, meus irmãos, essas leis, esses pilares, é uma decisão pessoal, mas ela precisa ser total. Nós não podemos aplicar parte dos pilares e parte não, porque aí nós estamos enganando a nós mesmos, porque a Bíblia diz que as coisas de Deus é sim, sim, não, não. Não tem um pé de um lado do muro e o outro do outro, tá certo? Então, e finalmente, Bernardo, objetivando-os, ou seja, objetivando esses mandamentos de forma plena, estamos a caminho de uma plena vida cristã, santificação. Santificação, nós já aprendemos juntos aqui numa certa feita. É um processo em evolução no homem que crê em Cristo Jesus. Quando nós cremos, nós somos justificados. Nesse tempo que nós estamos vivendo, nós estamos sendo santificados. E quando Jesus nos chamar da sepultura, nós estamos então em plena
santificação, com um corpo glorificado, adequado, adornado para viver no céu com Deus e com Jesus. Senhor, ouvimos a tua palavra. Certamente, muitas coisas delas são boas para nós, mas certamente amargas ao nosso sentido humano. Nos abençoa para optar por elas, retê-las, guardá-las. Abençoe esta igreja, a igreja que Jesus comprou pelo seu sangue, para se manter firme nesses pilares, para que então possamos caminhar ao encontro de Jesus na sua volta no dia da redenção. Abençoa-nos para isto. Eu te peço por mim, por todos os irmãos que nos ouviram, por todos aqueles que estão nas suas casas, por todas as igrejas de Jesus, orando ao Senhor, suplicando-te por isso, ó Deus, em o nome de Jesus. Amém.